vamos compartilhar. Eu pergunto. Deus quer, pergunto não, eu falo. Deus quer que você seja um exemplo. Às vezes olhamos para tantas pessoas e falamos, ele é um exemplo, na Bíblia temos exemplo, mas Deus usa os improváveis para mostrar a graça dele. E Deus usa você. Ele quer usar você, mulher que está aí. Ele quer que você seja esse exemplo. Porque quando nós temos a consciência de que podemos e que somos exemplos, a nossa mentalidade muda. Nós passamos a ter um comportamento diferente. Existem muitas mulheres acomodadas porque querem viver do exemplo da outra. Mas Deus quer que você saia dessa zona de conforto para que você sim, você aí, seja um exemplo para outra. E nada melhor do que nossa querida Esther, uma improvável. Uma órfã, uma judia, sem condições. Esther foi um exemplo e é um exemplo para mim e para você. Deus usou Esther, Ele quer usar você também. E eu quero dizer o seguinte, diante de um decreto de morte, você tem a opção de chorar sobre o decreto e aceitar essa morte sobre a sua vida, ou se levantar e se aproximar mais do Senhor e buscar as respostas dele para a sua vida. E Deus é um Deus de vida, sempre. E Esther havia recebido ali do seu primo, Mordecai ou Mardoqueu, a notícia de que um decreto de morte havia sido expedido contra o povo judeu e que todos morreriam. E diante desse decreto, ela se assusta e fala, como eu vou me aproximar do rei? E toda aquela circunstância que você já até sabe. Como eu só posso me aproximar se o rei permitir que eu me aproxime dele? E eu imagino que a Esther ali, ela agiu de uma maneira muito natural, como um ser humano comum. Com medos, com receios. Tá muito confortável aqui, não vou mexer com isso. Mas aí ela teve o seu primo que despertou, ela disse, você acha que você está nessa posição para ser confortável para você? Às vezes Deus te colocou aí nesse lugar para você ser hoje levantada, para ser uma referência, para fazer diferença na vida de outras pessoas. E eu digo para você, você que está aí nessa vida confortável, Deus quer te levantar, é usar você sim. Não é usar somente um que está na televisão, usar o pastor que está em cima do púlpito, é você que está aí nos assistindo. E Esther teve essa oportunidade. E algo muito lindo, que eu imagino que foi um balde de água fria, e ela despertou e viu, uau, Deus conta comigo. E aqui no verso 12 diz, Mardoqueu mandou o seguinte recado, aí foi o que eu acabei de dizer, não pense que Deus te colocou aí. E o verso 15, Esther enviou a Mordecai naquele momento a seguinte resposta, vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã. Todos vocês jejuem e orem durante 3 dias. Não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos, depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. Diante de um decreto de morte, jejue e ore. Jejue e ore porque Deus vai te dar a resposta. Deus vai te dar o escape. Depois de jejum e oração, Esther teve uma oportunidade. Depois de jejum e oração, onde ficamos mais sensíveis à voz de Deus, Deus nos dá a oportunidade de agir. Deus nos dá ousadia, como deu ousadia a Esther de chegar diante do rei. E Deus vai dar a você diante do jejum e diante da oração. Ele vai falar com você, mulher. O Senhor quer falar diretamente com você, essa resposta que você precisa. Tem decreto de morte sobre a sua vida? Emocional, sentimental, familiar, financeira, ministerial? Ore e jejue porque Deus vai falar com você. Ele vai trazer a oportunidade, Ele vai trazer a ousadia. Ele muda as circunstâncias, porque Esther chega diante do rei e o rei simplesmente diz, quer metade do meu reino? Eu te dou tudo. O coração do rei é como um manancial e Deus inclina onde quer. Diante do decreto de morte, jejue e ore, porque Deus muda as circunstâncias.